Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia, uma excelente sexta-feira a todos. Este Deus maravilhoso que nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. Hoje eu quero compartilhar a palavra de Deus que se encontra no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo faz uma alusão à criação de Deus que se encontra lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, quando o Espírito de Deus planeava sobre as águas na face do abismo, onde havia escuridão, trevas, vazio. E Deus disse: haja luz. E houve luz. Pelo poder da palavra de Deus, Deus fez todas essas coisas e disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que era algo bom. Um dia também Deus olhou para dentro do nosso coração. E o que Ele viu? Ele olhou para dentro do nosso entendimento. E o que Ele viu? Trevas, vazio, escuridão, pecado, morte. Como o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios capítulo 2, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, vivendo o curso deste mundo, moldados, formados por um padrão mundano, carnal, pecaminoso, ofendendo a Deus, errando o alvo continuamente, vivendo uma vida devasta, que desagrada a Deus. Mas Deus, com este amor desinteressado, olhou para nós e Ele não disse: haja luz. O texto diz que Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, em nosso entendimento, e afugentou, expeliu, retirou de nós a ignorância, a cegueira, a raiz da maldade. Hoje não somos mais escravos do pecado, porque Ele mesmo se fez presente em nós através do Espírito Santo de Deus. Ele regenerou a nossa mente a uma nova disposição a viver agora para a Tua glória, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Ou seja, hoje nós olhamos para Cristo Jesus, nós podemos dizer: éramos cegos, não enxergávamos nada, mas Deus abriu nossos olhos e hoje eu posso ver a glória de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja Deus! E o que isso se implica? E o que isso faz mudar na nossa vida? Veja no capítulo 5, no versículo 16 e 17. Assim que nós daqui por diante, ou seja, agora com os olhos abertos, com a presença do Espírito Santo de Deus, a ninguém conhecemos segundo a carne. Antigamente nós vivíamos no padrão deste mundo, cegos, estávamos cegos com Deus deste mundo. Ele nos cegou, não conseguimos ver a glória de Deus. Então nós tínhamos ídolos, as pessoas eram nossos ídolos. Nós seguíamos um curso totalmente contrário à vontade de Deus, na perspectiva de vida, ofendendo o caráter de Deus, fazendo com que o nosso corpo ofendesse a Deus, idolatrando a nós mesmos, vivendo conforme o nosso padrão, vivendo conforme a nossa vontade, e isso ofendia a Deus. Nós assistíamos programa que ofendia a Deus. Hoje essas coisas ofendem a nossa fé. Hoje nós sentimos repúdio dessas coisas. Participávamos das rodas dos escarnecedores, de piadas que ofendem também a vontade, o padrão estabelecido por Deus. Todas essas coisas que fazíamos no passado, isso mudou para nós. E olha como é que diz o texto continuando: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, antes nós conhecíamos Cristo segundo a carne. Ele para nós era um espírito evoluído, que nem diz os espíritas, era um revolucionário, era um grande homem, era o cara, como diz o Mano Brown num podcast esses dias, falando a respeito de Jesus Cristo, falou um monte de coisa sem sentido, não glorificou o nome de Deus. Esse é o padrão do mundo vendo a respeito de Jesus Cristo.
não relaciona o Senhor Jesus Cristo como Deus. Continuando o texto. Já agora não o conhecemos deste modo. Hoje, pela graça de Deus, Deus abriu nossos olhos. Eu era cego e hoje eu posso ver a glória de Deus em Cristo Jesus, o Deus encarnado, o Deus visível, representando o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, invisível, se manifestou a nós pecadores, veio até nós em resgate a nós, pagando o nosso preço na cruz do Calvário, derramando o teu sangue precioso para nos justificar diante de Deus. Hoje nós conseguimos compreender. Essa compreensão é totalmente algo espiritual, faz parte do nascer de novo, faz parte de uma nova vida, faz parte de nascer do alto. Isso vem de Deus para dentro de nós, é a presença do Espírito Santo. Louvado seja Deus, dentro de um vaso imperfeito, que nem diz o texto, versículo 7 do capítulo 4. Temos, porém, este tesouro. Qual que é o tesouro que aqui o texto está falando, que o apóstolo Paulo está falando? É a presença de Deus dentro de nós. Antigamente o Espírito Santo, ele habitava ao redor, ele não estava dentro do homem, como foi prometido através do profeta Jeremias, Ezequiel, que um dia colocaria dentro de nós a lei de Deus. É a presença do Espírito Santo. Hoje nós temos a lei de Deus na mente e no coração e a praticamos, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Trocou também um coração de pedra por um coração de carne, vulnerável à palavra de Deus. Hoje nós somos exortados, corrigidos, confrontados pela palavra de Deus, pela graça de Deus, que é Ele que veio de encontro a nós. Isso tudo tem a ver com o encontro do Senhor Jesus Cristo com Nicodemos, quando ele diz a Nicodemos: Nicodemos, é preciso nascer de novo para você morar com Deus, é preciso você nascer do alto, é preciso você ter a marca do Espírito Santo para você desejar amar a Deus verdadeiramente. Por força, por religiosidade, você não vai a lugar nenhum. Você pode ser o maior religioso, fazer tudo dentro de uma igreja, cumprir as coisas, fazer, mas sem a disposição correta, assim como o apóstolo Paulo também perseguia os cristãos. Ele estava cego, ele não via a glória de Deus em Cristo Jesus, ele estava fazendo um ato religioso, mas com a motivação errada. Até então, Deus se dispor e chamar pelo nome: Paulo, Paulo, por que me persegue? O próprio Senhor Jesus Cristo apareceu a ele e ele pôde ver a glória de Deus. Então é necessário nascer de novo para ver a glória de Deus. Louvado seja Deus, porque pela graça de Deus nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, que nem mesmo a fé é um dom nosso, é dom de Deus, é mérito de Deus. Em toda a questão salvífica é mérito de Deus, é dom de Deus para a nossa vida. Louvado seja Deus. E o que cega as pessoas neste mundo, diz aqui no versículo 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Infelizmente é assim que acontece, é a palavra de Deus que está dizendo. Essas pessoas que não conhecem o evangelho, que não glorificam o nome de Cristo Jesus como tem que ser glorificado, que não relacionam o Senhor Jesus Cristo como Deus, estão indo para o abismo, estão indo para a perdição. Por isso que Deus nos concede a grande comissão, o ID. Nós precisamos falar de Cristo Jesus, o quanto é importante anunciar a palavra de Deus, porque aprove Deus salvar os homens pela loucura da pregação. É escândalo, é loucura, mas nós sabemos que é vida, que é através da palavra de Deus, que o Evangelho, por isso que nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, começando dos judeus e hoje se expandindo a todas as raças, a todos os credos, a todas as pessoas. Louvado seja Deus por isso, que Deus nos capacite para anunciarmos a palavra de Deus, para sermos um luzeiro neste mundo caído, que o Senhor Deus nos ajude a falar desta verdade, que Jesus Cristo vive, Ele ressuscitou, Ele ascendeu, Ele mora com Deus, preparou um lugar para nós. É por isso que nós temos alegria, por isso que nós vivemos contente, porque nós temos esperança em Cristo Jesus.
Nós vamos morrer, todos nós vamos morrer um dia. Nós temos que ter esperança, e nós temos esperança pela graça de Deus, que o Senhor Jesus Cristo voltará. E se partirmos daqui antes que Ele volte, estaremos com Ele no paraíso, assim como Ele disse para aquele ladrão na cruz, que hoje você estará comigo no paraíso, desfrutando, esperando o dia em que seremos glorificados com Ele, porque Ele é a primícia dos que dormem. Jesus Cristo ressuscitou e nós vamos ressuscitar com Ele. Vivo está, nós temos esperança, essa esperança está do alto. É necessário nascer de novo, é necessário se arrepender dos pecados, é necessário dobrar os joelhos, confessar os pecados e falar: Senhor, sou um vaso de barro, imperfeito, miserável pecador. Eu careço da Tua glória, eu careço da Tua presença. Vem fazer morada em mim, eu preciso do Senhor, me ajude, Deus. Se humilhe, dobre teus joelhos, clame a Deus, Ele te ouvirá. Amém? Deus abençoe.